E aí, vamos lá? Seguindo! Olha, eu queria falar um pouquinho sobre a evolução da arbitragem no âmbito da administração pública, para depois a gente entrar na arbitragem na Lei 14.133 e eu rapidamente falar também das sanções contratuais da lei, tá? Então, para começar, a arbitragem foi ganhando força ao longo dos últimos anos, invadindo a estrutura das contratações administrativas. Então, nós tivemos a inclusão da arbitragem inicialmente nos contratos de PPPs. A Lei 11.079, que é a lei que trata das parcerias público-privadas, ela é de 2004, ou seja, quase 20 anos atrás. Essa lei trouxe a primeira ideia de se permitir que as soluções das controvérsias no bojo de uma parceria público-privada fosse feita por meio de arbitragem ou formas privadas de solução de controvérsia. Tudo isso com o intuito de evitar uma fila de precatório e garantir que a atuação administrativa como responsável desse contrato realmente diminuísse risco e custo da contratação. Logo depois, isso foi inserido na Lei Geral de Concessões. Então, o artigo 23A da Lei 8.987 passou a dizer o seguinte, olha, não é só nas PPPs. Em qualquer concessão de serviço público, as controvérsias podem ser solucionadas por meio de arbitragem. Então, em 2006, mais ou menos, se inseriu o 23A e ampliou a arbitragem para qualquer contrato de concessão. Em 2019, a gente teve um avanço nas arbitragens, nas desapropriações. O Decreto-Lei 3365, que trata da desapropriação, e a gente falou isso nas aulas pertinentes, passou a permitir que se não houvesse acordo em relação ao valor indenizatório oferecido pelo Estado, a desapropriação poderia ser solucionada por meio de arbitragem. A nova lei ampliou a arbitragem para todas as contratações públicas. Então, primeiro, lembra daquela possibilidade de rescisão judicial feita pelo particular? A Lei 14.133 disse o seguinte, olha, na verdade, a rescisão feita pelo particular, diz o artigo 138, inciso 3 da lei, ela pode se dar na via judicial, mas ela também pode se dar na via arbitral. Se houver cláusula compromissória ou compromisso arbitral, o particular pode requerer que a rescisão do contrato se dê na via arbitral. Então ele pode ir para o árbitro que tinha sido acordado entre as partes para requerer a rescisão do contrato. A gente sabe que o particular não tem poder de extinção unilateral do contrato. Então, até pouco tempo, quando a gente pensava na 8666, havendo inadimplemento da administração, o particular só poderia extinguir o contrato na via judicial, que inclusive eu expliquei no bloco passado, que ele pode pedir uma rescisão judicial. Eu complemento dizendo, ele pode pedir uma rescisão judicial, mas se por acaso houver cláusula compromissória ou compromisso arbitral dentro desse contrato, ele também pode pedir a rescisão na via arbitral, perante o árbitro que havia sido previamente estabelecido. E aí, o artigo 151 foi além e disse assim, olha, não é somente arbitragem. O 151 da Lei 14.133 estabeleceu que serão admitidas todas as formas privadas de solução de controvérsias. E aí, quando ela fala de formas privadas de solução de controvérsia, ela coloca a arbitragem como uma delas, tá? E diz assim, olha, essas formas privadas de solução de controvérsias pode, por exemplo, se dar por meio de conciliação, mediação, arbitragem e comitê de solução de conflitos. Então, é possível que seja feito por conciliação entre as partes, sem a necessidade de um mediador, sem a necessidade de alguém no meio do caminho. As partes podem concordar em resolver controvérsias patrimoniais, né, que sejam disponíveis entre si. Também é possível a designação de mediador, é possível a designação de árbitro e é possível a criação de comitê de solução de conflitos. Esse comitê teria que ser criado no momento que o contrato foi celebrado, né? Definindo
quem seriam os membros que iriam compor esse comitê. No caso, a arbitragem será sempre de direito, diz o artigo 152, a gente sabe disso, né? Não entra em mérito, e ela deve respeitar o princípio da publicidade. Então, a arbitragem vai ser sempre soluções jurídicas e deve ser respeitado o princípio da publicidade. O ponto interessante foi que o artigo 153 disse assim: se isso não tiver sido incluído no contrato originariamente, pode ser acrescentado por aditivo contratual. Então, se ele esqueceu de incluir isso, pode ser incluído depois, via aditivo, e concordando ambas as partes, tá? O processo de escolha dos árbitros e dos colegiados arbitrais e do comitê de solução de conflitos ou de resolução de disputas vão respeitar ali os critérios técnicos, transparentes e as regras definidas no próprio contrato. Ok? Maravilha. Essa arbitragem, ela poderá ensejar solução de controvérsias. A aplicação de penalidades, ela deve ser feita pela administração. E aí, para isso, a administração deve instaurar processo administrativo de aplicação de pena. Rapidamente, eu queria que você soubesse que o artigo 156 da lei prevê 4 penalidades que podem vir a ser aplicadas nos processos administrativos. Então, a lei prevê a possibilidade de aplicação de pena de advertência. É a pena mais leve de todas. É aplicada quando houver um inadimplemento parcial do contrato. Também a pena de multa. Multa é pena pecuniária. Ela não se confunde com o ressarcimento ao erário. Então, se ele tiver causado um dano ao erário, ele vai ter que ressarcir, indenizar o dano causado, além da multa. Então, a multa atua como penalidade pecuniária, independentemente de dever de indenizar. E outra coisa, a multa pode ser cumulada com outras sanções. Então, é possível aplicar advertência e multa, impedimento de licitar e multa, sem problema, tá? A multa deve variar de 0,5% a 30% do objeto do contrato. E isso vai ser, essa proporcionalidade vai ser calculada dentro do próprio instrumento contratual. Também a lei prevê o impedimento de licitar e a declaração de inidoneidade. Para começar, essas duas penalidades são penalidades mais intensas e que extrapolam a relação contratual. Por isso, elas só podem ser aplicadas por meio da instauração de um processo autônomo. Vai ter que ser instaurado um processo de responsabilização com a designação de uma comissão composta por 2 servidores efetivos e o prazo para a defesa a ser respeitado será de 15 dias úteis. É porque as outras penas podem ser aplicadas respeitando o contraditório, elas podem ser aplicadas dentro do próprio processo de contratação. Essas duas não. O impedimento de licitar e a declaração de inidoneidade dependerão da instauração de um processo de responsabilização, processo autônomo de responsabilização. Vai ser designada uma comissão com 2 efetivos e o prazo para a defesa será de 15 dias úteis. A diferença entre elas, o impedimento de licitar é menos grave. Por isso ele pode ser aplicado por até 3 anos e ele se limita ao ente federativo que aplicou a pena. Então, se um determinado município aplica o impedimento de licitar, essa empresa não pode licitar com os órgãos e entidades daquele município, mas pode contratar com o Estado, União, outros municípios. Então, a lógica é de que o impedimento de licitar não extrapola o ente que aplicou a penalidade. A inidoneidade vai ser aplicada de 3 a 6 anos, então prazos que podem ser bem maiores, e vai se estender a todos os entes da federação, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Se a empresa foi declarada inidônea, nenhum ente da federação pode contratar com essa empresa que sofreu a declaração de inidoneidade. Ok? Pessoal, entendidas as regras de arbitragem, entendido rapidamente as sanções aplicadas, a gente fecha os aspectos referentes aos contratos e até a próxima.